Olá, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me escutando? Sim. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Eu só vou esperar todo mundo acessar e a gente começa, tá? Vamos lá, pessoal. Você é quem? Ana Luísa? Você está me escutando? Não. Eu só vou esperar os 5 minutinhos do horário para o pessoal ainda entrar, que eu acredito que eles vão acessar nesses 5 minutos.
Vamos lá, pessoal. A nossa aula vai começar. Ana Luísa, eu acho que só tem você por enquanto. Eu não estou te escutando. Você está me Pronto, escutando? tô. É. Então, eu vou começar me apresentando, tá? Enquanto o pessoal vai pedindo para entrar, eu vou permitindo. Meu nome é Camila, eu fiz um vídeo, não sei se você viu ou não, meu vídeo de apresentação. Vou me apresentar um pouquinho para vocês, para poder dar continuidade à aula, que eu estou chegando agora, para vocês também não se assustarem, né? Então, meu nome é Camila Andrini Uno, eu nasci no Paraná, sou natural de Marechal Cândido Rondon. Não sei se vocês algum dia já ouviram falar. Sou graduada em zootecnia pela UniOeste, nessa mesma cidade que eu nasci, e tenho mestrado em nutrição e produção animal pela mesma instituição. Eu gosto muito da produção animal, gosto muito da zootecnia em si, mas a minha área é mais ruminantes, grandes e pequenos, né? Os bois, as vacas, as ovelhas. Gosto muito de produção em pastagem, forragicultura também. E vim para somar com vocês agora, no meio do ano, pandemia. Mas a gente está aqui para se ajudar, né? Eu passar conhecimento, vocês também passarem para mim, que eu também aprendo como professora com vocês. E que o nosso ano seja maravilhoso até o final do ano. Vamos manter pensamento positivo, que é só uma fase e vai passar, ok? Eu vou Ok. começar a aula aqui na minha apresentação. Você está vendo? Sim. Então, hoje a gente vai estar falando sobre a introdução à minhocultura.
Eu não sei se vocês já viram alguma coisa sobre isso. Vocês viram alguma coisa? Não. Cultura, não. Não? O que vocês estavam vendo até agora? A gente estava vendo, o que eu me lembro era sobre. Ai, meu Deus, fugiu da minha cabeça agora. Mas então, a gente vai começar, nós estamos na 6ª sessão, né? Então, a gente vai começar com o estudo da minhocultura. Eu planejei essa aula, a primeira aula, que tem a nossa apresentação, a gente se conhecer, e eu vou passar ali um conhecimento básico, vou pedir uma atividade inicial para vocês, porque depois nós vamos montar um trabalho bem legal, bem dinâmico, para que a gente possa fazer a parte experimental, né? Depois a gente vai dar continuidade a esse trabalho para que a gente possa escrever também um artigo científico, um resuminho sobre o nosso trabalho. Então é muito especial, muito importante, e eu acredito que a gente vai conseguir realizar junto. Vou passar os slides. Quem, por favor, estiver entrando, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Em algum momento que não conseguir escutar ou ver, também me interrompe que eu vejo o que está acontecendo. Ok? Ok. Então vamos lá. Ok. Então, introdução à minhocultura. A vermicompostagem, pessoal. O que é a vermicompostagem? Ele é um processo de reciclagem de resíduos orgânicos com a utilização de minhocas. Ou seja, então eu utilizo a minhoca como meu sistema de criação. Espera aí que deu um probleminha técnico. Então vamos lá. Eu utilizo a minhoca como meu sistema de criação. Utilizo ela dentro do sistema de criação que nós vamos aprender como é, então, reciclagem de resíduos orgânicos. Vamos aprender quais seriam esses resíduos e a utilização dessa minhoca, porque ela vai produzir um resíduo que a gente utiliza também como meio comercial, e a gente também pode utilizar a minhoca em si. Até aqui tudo bem, ok? Tudo. Vamos lá. Então, uma história breve da minhocultura, né? A gente pode utilizar o nome por duas formas. A gente pode utilizar por minhocultura ou vermicompostagem. Então, ela começou a se difundir pelo Brasil na década de 70. E a partir das décadas de 80 e 90, ela já passou a ser alvo de estudo para a comunidade científica. Então, alguém percebeu na década de 70 que esses bichinhos, essas minhocas, elas eram importantes para a produção. E ela é importante. O excelente dela é que ela é importante para a produção vegetal e para a produção animal. Então, em 80 e 90, quer dizer, 10 anos depois, já começou o estudo dentro da área. Espera aí que eu vou passar. Então, por que começou a ser alvo da comunidade científica? Por que vocês acham, então, que seria alvo dessa comunidade científica? Então, a comercialização de ambos, ou seja, o substrato que ela produz, mais a própria minhoca, veio complementar a renda familiar. Como a gente trabalha bastante com a agricultura familiar no Brasil, né, uma área bem difundida no nosso território nacional,
com grande produção, tanto de leite como de carne, como vegetal, como hortaliça, como fruta. Essa minhocultura, a prática dessa cultura, então veio somar com mais um sistema de criação dentro da agricultura familiar. E o mais legal dela é que ela usa rejeitos que poluem o ambiente. Ah, professora, qual que são esses rejeitos? Então, eu coloquei aqui, gente, pode dar uma olhada nas minhas fotos, na foto do meio aqui. O que é isso? É o lixo orgânico que a gente utiliza em casa. Então, esse lixo ia ser descartado lá no lixão, ia, de repente, demorar tempo para decompor. Em relação à própria minhoca que eu coloquei, além desse lixo orgânico, nós temos todo o dejeto da propriedade, porque aqui eu coloquei um exemplo de cidade, né? Quem mora na cidade, então, tem o lixo orgânico. Quem mora no campo teria palhada, esterco, dejeto. Então, isso tudo que estava sendo destinado, de repente, como um rejeito de poluidor de ambiente, eu posso estar utilizando para a produção e com isso vir economicamente, ou seja, eu tendo uma rentabilidade. Então, rentabilidade como? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? A gente utiliza o substrato que a minhoca produz através do sistema digestivo, que depois eu vou explicar para você certinho. Por exemplo, podemos usar para enriquecer o solo, porque esse substrato é riquíssimo em matéria orgânica, em proteína, em nitrogênio. Então, o que a planta usa para crescer? Nitrogênio. Então, é excelente para a qualidade do solo, né? O solo ter boa fertilidade para a planta, e a planta ainda conseguir utilizar esse nitrogênio para bom crescimento, boa produção. Em relação à produção, economicamente, né, rentabilidade, a própria minhoca, então eu tenho duas vias de renda. O meu humus para a produção no enriquecimento do solo, né? E a minha minhoca aqui, em relação ao que eu posso estar usando para iscas vivas, para pesca, para galinha, né? Eu também posso ofertar a minhoca viva dessa forma in natura, para alimentação de aves e galinhas. E eu posso moer essa minhoca, como a gente fala dentro da nutrição animal, e vai ser uma farinha de minhocas com alto índice de proteína e nitrogênio, ok? Peraí, deixa eu ver se alguém mais entrou. Então, a minhocultura, ela tem várias aplicações, né? E o interessante dela é ela que se adapta muito facilmente, tanto ao campo como ao meio urbano. Então, como eu disse, ela tem duas vias de atuação, ou seja, duas funções. A produção de humus, que eu já vou apresentar o conceito e para que é usado, e a própria produção de minhocas, que no caso, dentro da zootecnia, a gente utiliza própria produção animal, ok? Então, nessa aula, nós vamos apresentar os aspectos gerais sobre as características ecológicas, ambientais mais utilizadas na minhocultura, ou seja, no sistema de cultura da minhoca, bem como relacionados ao manejo dos resíduos orgânicos, que eu comentei antes, que às vezes descarta, que às vezes prejudica o meio ambiente, e o próprio cultivo e manejo com criação de canteiros e o próprio minhocário. Então, vamos lá. Conceito de o que é humus. O humus é aquele resíduo, então, que eu expliquei que é a minhoca que produz. Então, ele serve de alimento para a minhoca e ele passa pelo trato digestivo da minhoca. Então, lá dentro do estômago dela, do intestino dela,
porque apesar dela ser pequena, né, ela é constituída morfologicamente, anatomicamente, que a gente vai ver em outra aula, anatomia da minhoca, do sistema digestivo e as transformações. Quais são as transformações? Então, a gente vai ter transformação química, transformação enzimática, né? Os processos químicos, enzimáticos que ocorrem dentro do estômago dela, dessa matéria orgânica. Então, ela vai gerar esse adubo orgânico, conhecido como humus de minhoca ou verme composto. Ok, pessoal? Então, mais um conceito. Ok. Humus de minhoca ou verme composto é a reorganização biológica. Aqui eu coloquei, gente, como frações de carbono. O que seria frações de carbono? Porque quando eu coloco lá, por exemplo, que eu citei o meu lixo orgânico da comida que eu utilizei, o que tem dentro do meu lixo? Fruta, comida, arroz cozido ou não, hortaliça, cenoura, beterraba. Dentro do constituinte nutricional desse alimento, então eu tenho o elemento químico carbono, ou seja, a minha fração de carbono dentro desse material orgânico. Então, a minhoca vai participar desse verme composto, dessa produção de humus de que forma? De uma maneira física, química e biológica, certo? Então, ela pega esse material dentro do estômago dela, por isso, maneira física, ocorre uma constituição, ou seja, quimicamente, as enzimas vão agir, vai ocorrer uma condição química dentro do estômago, que vai acelerar esse processo de trituração desse composto que ela engoliu, desse alimento que ela engoliu, de enzimas e hormônios que ela produz. Então, que vai resultar no humus. Eu coloquei como exemplo para vocês aqui também humus de minhoca ou verme composto. Então, é o resultado da combinação da ação de minhocas e da microflora que habita o seu trato digestivo. Então, minhoca mais microflora igual a humus ou verme composto. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, como ele fica no final, gente. Ele fica parecendo um pozinho de café mesmo, riquíssimo em matéria orgânica. O que é os micro-organismos? Micro-organismos que habitam o trato digestivo. Então, nós vamos ver bem pertinho na aula de anatomia e sistema digestivo quais são esses micro-organismos, qual é o papel desses micro-organismos na transformação do humus, ok? Ok. Então, espécies de minhocas mais utilizadas em vermicompostagem. Então, aqui eu coloquei, gente, as espécies mais utilizadas na criação nacional dentro do nosso país. Então, as espécies são a Icienia fétida e a Icienia andrei. Esse é o nome científico. Essa palavrinha é um pouquinho difícil de falar. Então, elas são mais conhecidas como vermelha da Califórnia e noturna africana. Então, essas duas espécies, a vermelha da Califórnia e a noturna africana, elas alimentam-se de resíduos orgânicos, crus ou não, né? Então, vamos lá. Meu lixo, fruta, verdura, esterco, palhada, leguminosa, ferragem, folhas secas. E ela tem alta capacidade de proliferação. O que é essa proliferação? Né? A taxa de nascimento, de população delas. Então, eu vou começar com uma taxa de quantidade de minhocas
e elas vão se proliferar bem rápido. Então, pelo esse crescimento rápido dessas duas espécies, e pelo jeito como elas usam a digestão desses resíduos orgânicos, elas são as mais utilizadas no nosso sistema de criação, ok? Então, algumas características. Então, no caso, a vermelha da Califórnia e a noturna africana. Então, em alguns casos, a vermelha da Califórnia, ela é mais utilizada porque ela se adapta um pouquinho melhor ao cativeiro. Só que, nesse caso, tem os prós, porque a vermelha da Califórnia, ela não adquire um peso muito elevado. Já a noturna africana, ela já possui uma característica de pegar mais peso. Consequentemente, vamos pensar agora, se eu tenho uma minhoquinha que cresce mais, que pega mais peso, né? O ganho de peso é maior do que a outra, eu, consequentemente, além de eu ter um animal maior e mais pesado para minha comercialização do próprio animal, eu vou ter maior produção de humus, que eu também utilizo para comercialização. Então, é mais vantagem você ter a noturna africana, porque ela cresce mais, produz mais humus. Porém, a noturna africana, ela é um pouco fujona, gente. Ela costuma fugir mais do que a vermelha da Califórnia. Então, eu tenho que estar com o meu ambiente totalmente apto a ela. Ou seja, alimento fornecido adequado, umidade fornecida adequada. Então, ela não foge. Ela vê o que é melhor para ela na criação. Ok? Espera aí, gente, que eu... Estou olhando no WhatsApp para ver se o pessoal... Vamos lá, pessoal, vamos entrar na aula. Então, vamos lá. Eu expliquei as espécies mais utilizadas. Agora nós vamos para os resíduos orgânicos, campo e cidade. Por que eu coloquei campo ou cidade? Porque, como eu falei no início da aula, as minhocas, elas podem ser criadas tanto no meio rural como no meio urbano. Então, para mim iniciar essa cultura, seja no campo, seja na cidade, é fundamental o quê? A minha alimentação. A minha alimentação para a minhoca. Qual que é a alimentação que a gente trabalhou até agora? O resíduo orgânico. Aqui, gente, eu coloquei um exemplo clássico, né? O nosso lixo orgânico. Aqui tem casca de fruta, palhada, decomposição orgânica. Então, é isso que a gente vai utilizar como alimento para as nossas minhocas, para o nosso sistema de criação. Então, nós temos os resíduos orgânicos, quem mora na propriedade, no campo. O que eu vou ofertar para a minhoca? Então, esterco em primeiro lugar. Então, o esterco bovino, né? Ele tem sido, porque já foi estudado, evidências científicas, ele tem sido grandemente estudado e ele é o mais utilizado para alimentação, então, para mim fazer essa composição de alimento para mim ofertar para a minhoca. Por que, professora, que o bovino tem sido mais estudado? Porque ele tem uma grande quantidade de proteína e nitrogênio. Não que os outros estercos não tenham, como eu coloquei que pode ser usado aqui, de cavalo e coelho também.
Mas o de bovino, essas espécies, essas duas espécies que nós vamos utilizar, elas se adaptam melhor com ele. E além de se adaptar melhor, ela produz mais humus também. Então, ele pode ser, em primeiro lugar, o mais adequado. Mas se eu não tenho ruminante na minha propriedade, eu tenho esterco de cavalo, eu tenho esterco de coelho, então eu posso estar utilizando também. Em relação aos resíduos vegetais, como coloquei capim-elefante, capim Lindo!